dessa forma que ele vai melhorar na carreira, vai aprender com os erros. Só que esses erros às vezes custam muito caro. Eu posso dizer para você, o erro do Balbuena, o Balbuena chega para conversar com o cara, tem que chegar para matar a bola, abafar o cara no cruzamento. Ele não quer diálogo, ele quer que o zagueiro não tem que conversar, ele tem que abafar a bola. Ainda mais com o time muito bem arrumado do outro lado, né? A gente comentou ontem, o Gabriel Milito está lá desde janeiro de 21, então o técnico já passou um padrão para esse time, não era um time ruim, completamente diferente do time que o Flamengo enfrentou, nós vamos falar um pouquinho depois sobre isso. Então era um time arrumado, mas ainda assim o Corinthians conseguiu finalizar 18 vezes, mas só acertou 2 no gol. Então ele tanto podia perder de 2-0, como até ter virado esse jogo. Conseguiu criar uma jogada. Esse gol na mão aí, né? Paulinho foi a última ali, sim, mas errando o gol e tal. E o Djalma estava falando, eu mostrei pro Pascoal aqui, que ontem eu acompanhei bem esse jogo, fiz anotações, olha lá. Falta improviso, criatividade para fugir da marcação. Era isso, não tem. Fica ali um jogo sonso. Não adianta ter 58%, 60% de posse de bola sem saber o que fazer. Eu acho que o Cuca pode dar uma melhorada nesse time. Vai ser campeão porque o Cuca chegou? Não, mas alguma coisa vai acontecer que eu acredito que de melhor para o time. É que a sequência agora, já para a chegada do Cuca, é um desafio enorme, né? Vai jogar fora contra o Goiás, recebe o Remo aqui. Uma obrigação de 3 gols contra o Remo. Com 2-0 e depois tem um joguinho mais ou menos aí que é contra o Palmeiras. Né? É só isso. O jogo é no Allianz. Não é no Allianz. Então você pegar o Goiás fora, um Remo em casa, mas com uma desvantagem incrível, que o torcedor já está gritando, é quarta-feira, vai ter que virar. Então, assim, é um desafio que pode já fazer do Cuca também um ídolo na chegada, né? Porque se você ganha, reverte a história do Remo e ganha de um Palmeiras fora, o cara chega. Mas não é fácil, não é? Do jeito que ele não vai ter tempo, só numa conversa, ajeita uma peça aqui, troca um cara ou outro, é um desafio enorme já de cara, o torcedor vai ter que entender. A gente viu um exemplo ontem no Maracanã que também foi na base da conversa, né? O Sampaoli não teve tempo de treinar e modificou. Sim. Óbvio que os elencos são completamente diferentes, não se compara. Mas vamos dar uma olhada nos últimos trabalhos do Cuca, só pra gente entender, assim, lembrar o que ele tinha na mão e o que ele entregou, pra pensar o que ele pode fazer agora com esse Corinthians. A gente tá vendo as passagens pelo Galo, a última não tão bem sucedida, acabou saindo ali porque entregou um trabalho ruim. A anterior, essa sim, é um Galo campeão com 74,2% de aproveitamento, 124 gols marcados e só 50 sofridos. Um excelente trabalho, né? E no Santos, que ele também fez um bom trabalho, chega à final de Libertadores com um time bem inferior ao do Palmeiras e faz ali um jogo competitivo. Eu acho que pra mim, ele esse tem um erro trabalho crucial nessa final de Libertadores também, mas vamos deixar isso pra lá, né? Esse pra mim foi o trabalho. Fala. Esse pra mim é o trabalho do... mas ele teve mais aproveitamento no Atlético, mas ele tinha um time no Atlético, ele tinha um elenco no Atlético, né? De muita qualidade. Santos é o trabalho pra comparar com o que tem hoje no Corinthians. Eu acho que é o comparativo. Esse é o comparativo. Mas se ele fizer 50,7% de aproveitamento no Corinthians, ele vai ficar no meio da tabela. Sim. Isso a torcida do Corinthians não está muito querendo, não. A torcida do Corinthians está querendo mais. Eu digo para vocês sempre o seguinte, o Corinthians é diferente dos outros. Todo time tem torcida. O Corinthians tem a torcida que tem um time. No Corinthians é diferente. No Corinthians não é os caras, o barulho da arquibancada vai dar uma ressonância enorme na sala do presidente e no vestiário. O que a torcida, o reflexo da torcida rebate muito forte no vestiário, rebate muito forte na sala do presidente. É inegável isso, é inegável. Porque o Corinthians é diferente. Mas a torcida não precisa compreender também que com a não contratação de reforços e com o que tem ali, o Corinthians é um outro Corinthians, hein, Djalma? Entra no papo aqui com a gente, porque não dá pra você esperar que esse Corinthians brigue em 3 frentes com o elenco que tem. O Cuca vai chegar, ele pode arrumar, pode botar um time competitivo sem o Renato Augusto, mas não vai aumentar o elenco. O Cuca não vai fazer mágica com os jogadores que ele tem na mão, no sentido de fazê-los render mais do que podem fisicamente. A gente já vinha falando há algumas semanas que o Corinthians tem um bom time, mas esse bom time, ele necessariamente passa pelo Renato Augusto. E sem ele, esse time cai de rendimento. E aí as aspirações do Corinthians, elas já são outras. Você com o Renato Augusto, mesmo sabendo que ele não vai atuar todos os jogos do Brasileiro, mas você sabe que com ele
é uma garantia de um time que joga, comanda o jogo, sabe o que fazer dentro de campo. Sem ele, isso se perde muito. Então, o Corinthians, se não pensar em reforços, toda aquela tabelinha que a gente estava fazendo semana passada de briga por Libertadores, eu acho que até continua na briga pela Libertadores, mas aí a possibilidade de ficar só ali na Sul-Americana aumenta, porque esse time ele caiu de rendimento do que ele tinha no ano passado, né? E sem o Renato, eu acho que as coisas estão até piores para o Corinthians. Sim, o Cuca vai chegar sabendo que tem mais um mês e tanto pela frente sem o Renato. E aí ele tem que pensar que com essa defesa lá que tem experiência, o Wagner, Gil, o Bruno Mendes voltando, o Fábio Santos, você põe no meio ali, o Maicon precisa jogar mais bola no meio, mas se você tiver um meio com Vera, Maicon e Juliano, revezando um pouco com meia hora pro Paulinho entrar, com o Yuri na frente e o Roger, esquecendo o Renato, esse é um time ainda competitivo, desde que saiba o que fazer em campo. Desde que saiba, e o Cuca vai ter que dar um jeito deste time render, esquecer essa história, não pode ser refém o tempo todo do Renato. Assim, aí vai olhar para o banco, aí já não tem opções, que tem alguns outros favoritos. Aí tem uma meninada, vou pôr o Pedrinho, vamos ver o que ele vai achar do Pedrinho, o que vai acontecer, um Adson, etc. E dá assim uma mudada de jogadores que talvez não seja o Matheus França para entrar, só para falar de meninos, o outro Matheus lá do Flamengo também é muito bom, né? Mas aposta-se no Pedrinho, o Adson tem contribuído bastante, enfim, eu acho que o Cuca não vai pensar... começou bem um ano e chegou no meio do ano o próprio perdendo referência. E outra, o próprio Matheus corintiano também, né? Araújo vai jogar bem, ontem não foi, mas vai jogar. Os do Flamengo e o do Corinthians. Não, é muito Matheus, o nosso futebol brasileiro tá demais. Matheus. Olha aqui, deixa eu falar um negócio pode fazer pra um time bom, sim. Hoje é aquele negócio assim, ó, a gente vai ter muito tempo de falar do Cuca, do trabalho que ele vai fazer nesse Corinthians. Amanhã vamos destrinchar melhor essa história aqui na pré-rodada de Campeonato Brasileiro. Eu quero só trazer a informação, agora é oficial, o São Paulo acabou de anunciar o Dorival Júnior como treinador. A gente já vinha conversando aqui, sabendo da negociação, né? E agora fica, então, acertado entre diretoria e treinador que ele comandará este São Paulo. Não dá muito tempo, Pascoal, vou ouvir só você, amanhã a gente volta nesse assunto, mas assim, quem tem a missão mais difícil, Cuca ou o Dorival nesse momento? Eu acho que são idênticas, cada um dentro do seu problema. O São Paulo precisa formar um time. O São Paulo tem muitos jogadores no departamento médico e jogadores que estão à disposição do treinador. Mas o São Paulo não tem formato do jogo, o São Paulo não tem time, escalação definida, o São Paulo tem um goleiro definido. Os outros você não sabe quem joga. Então, e essa é uma missão dura para o Dorival. Ele tem que montar um esquema de jogo e a estratégia desse jogo de acordo com as peças que ele tem. O Cuca até tem um estilo de jogo no Corinthians. Até tem um estilo de jogo. Não é o que ele gosta. Não é o que ele gosta. Não sei se vai ter condições de, no elenco do Corinthians, ter o formato de time que ele gosta. Né? Que é o time que marca alto, o time que dá pressão no adversário, o time que tem intensidade o tempo todo para roubar a bola e chegar na meta do adversário. Eu acho que vai ser... A missão do Cuca é difícil naquilo que se refere à proposta de jogo dele. Ele vai ter que dar uma repaginada nisso. O Dorival vai ter que montar um esquema de jogo e encaixar os jogadores que ele tem no esquema. É mais complicado ainda.